chamar aqui o anjo a participar, meus amados, em nome de Jesus, pastor Cristiano. Nós já apresentamos o irmão por visita e já vai estar orando o pastor Saúl. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, hoje podemos dizer que está uma tribulação, está uma bênção. Irmão Adilson, né? Eu vou nem apresentar o irmão Adilson, já é nosso, né? De pé por gentileza, né? A sua digníssima esposa, a irmã Ana Bela, de pé, a sua sobrinha, né? É a Priscila, né? Né? E irmão Abel, né? É o irmão que tem que ser conosco. É a primeira vez, né, irmão Abel, né? Deus te abençoe, um homem sorridente, um homem alegre, né? Parente do nosso pastor, né? Cunhado, né? E irmão da nossa irmã. Né? Da missionária da pastora Celeste, fica de pé também. Está ali o Davi. Né? Aprendemos a amar o Davi, Davi é gente boa, né? Samuel, né? E a sua esposa, irmã Ana, isto, né? Eu me lembro da minha avó, né? Minha avó chamava Ana. As pessoas têm o nome de Ana, eu lembro da minha avó. Muito bem, né? O pastor Saúl, por gentileza, de pé. Né? Eu acho que também para o nosso irmão Faustino, né? De pé, irmão Faustino. Sempre que você está conosco, é uma alegria. Estamos felizes de ver você aqui conosco, né? A nossa oração de bem-vindo, acho que. Irmã Tereza, desculpe. Não, eu estou tão empolgado aqui, eu até esqueci. Os anos já não ajudam mais, né? A vista está curta, né? Irmã Tereza, Deus te abençoe. Vamos dar uma saudação a todos. Sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Isso é para mim, né? Parece que foi jantado, né? Olá. Sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Cumprimento os irmãos. Eles possam estar conosco, né? Que sempre dá uma alegria, né? Eu nunca mais volto. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está aqui. Basta você abrir o seu coração, né? Se entregar a Ele, que Ele realmente vai fazer algo grande na sua vida. Seja bem-vindo, viu? Deus abençoe. Muito bem, né? Estava falando. Já foi. Muito bem. Está bem aqui, pastor Luiz. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, só teu filho, Senhor. Pai, nós te pedimos, Senhor, usa como Senhor. E ele não venha falar nada de si próprio, Senhor, mas que ele possa ser as tuas mãos poderosamente, com ousadia, Senhor, com sabedoria, Senhor. Da revelação do alto, Senhor. Revela os mistérios da tua palavra, Senhor. Todo empecilho de Satanás seja destruído neste momento. Pelo poder que é no teu nome, Senhor. Sabendo onde tu estás, Senhor, o mal tem que sair, Senhor. E nós decretamos a derrota de Satanás, Senhor. Toda possessão que seja arrancada neste lugar, Senhor. Ó Deus amado, nós te louvamos, Pai. Dá a palavra do alto, Senhor. Ó, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que tu tens com cada vida neste lugar, Pai amado. Deus, nós te agradecemos, já te louvamos. Amém, Jesus. Amém. Glória a Jesus. Pode sentar. Glória a Deus. Aleluia. Então eu pedi a todos para abrirem a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 4. Glória a Jesus. Então o pastor Feliciano me deu a
possibilidade de vos transmitir a palavra de Deus. E depois vamos adorar a Deus só com mais um hino. Toda a gente conhece, que é a Deus toda a glória, porque só Ele é que é digno de receber a honra, a glória e o louvor. Mas antes Deus pôs no meu coração esta passagem para preparar o seu coração. É Filipenses 4, capítulo 6, versículo 6, perdão. Aleluia. Já todos encontraram? Amém. Então baixe só a sua cabeça, só um bocadinho. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua presença e do Teu Espírito. E te louvamos por tudo aquilo que estás operando no nosso meio e no nosso interior. E todos dizem agora comigo: Senhor Espírito Santo, te pedimos, em nome de Jesus, eu te dou toda a liberdade para que operes na minha vida, no meu espírito, na minha alma, no meu corpo. Faça-se em mim a tua vontade. Obrigado, Senhor Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Aleluia. Então a palavra de Deus diz-nos assim: não estejas inquieto por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com a ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então você tem que abrir o seu coração para que Deus possa operar, suplicar, orar e esperar em Deus. O que é esperar em Deus? Esperando que o movimento das águas se faça, como eu falei aqui no domingo passado. No tempo de Deus, na hora de Deus, Ele vai e opera poderosamente na sua vida. Mas para isso você tem que pedir a Ele que a paz dEle seja sobre si. Amém? Porque a paz de Deus excede todo o entendimento. Mas é preciso também fazer uma coisa. É o versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. É isso que você tem que pensar. Por vezes o inimigo vem com ideias falsas, com ideias de derrota, com ideias que você não vale nada. Você não usa ninguém, mas você é o mais que vencedor. A Bíblia diz que Jesus Cristo o predestinou para vencer. Mas para você vencer, você tem que abrir o seu coração para Deus. Por isso é tão importante louvar a Deus. Se você tiver um bloco e quiser apontar, aponta 1 de Crónicas 20, ou é primeira? Eu acho que é 1 de Crónicas 20, diz que o rei Josafate recebeu uma má notícia, vinha lá os grandes exércitos contra ele, e a Bíblia diz que ele temeu. Mas ele fez uma coisa muito boa, ele buscou ao Senhor. Ele apregou jejum e oração. Ele levantou sacerdotes, levitas, para louvarem a majestade santa. E a Bíblia diz que levantou-se um profeta, e o profeta profetizou, e eles foram para a montanha, e ele pôs os levitas à frente do exército, e a Bíblia diz que ao tempo que começaram a louvar a Deus, os seus próprios inimigos começaram-se a matar uns aos outros. Aleluia, Jesus. O seu inimigo vai se matar a si próprio. Vai ficar confuso, confundido. Porque você abre o seu coração totalmente para Jesus.
E Deus pôs uma história muito antiga, uma história que é contada há muitos anos. Diz que a nossa vida, o nosso coração é como uma casa e que tem os quartos, tem a sala, tem a cozinha, tem a família, não é? Tem o quarto da família, tem o quarto das finanças, tem o quarto de andar em amor com o nosso próximo. Quem é que está a perceber a minha conversa? E houve um cristão que recebeu Jesus, assim como você recebeu Jesus, e convidou Jesus para vir para a sua casa. Quem gostava de convidar Jesus para a sua casa? Toda a gente. Só que aquele cristão era uma pessoa que tinha um status alto, era uma pessoa com gabarito, cheios de pompa. E só deu a Jesus o garnier da sua casa, o sótão. Em francês é garnier. O sótão, só deu o sótão a Jesus. Disse: eu tenho amigos, doutores, tenho advogados, tenho engenheiros, eu só te posso dar o sótão, não te importas? E Jesus diz: não, eu não me importo, eu posso ficar aqui no sótão. E passado algum tempo, veio o inimigo bater-lhe à porta. E o inimigo entrou para casa adentro e destruiu a sala, destruiu os quartos. E ele vai lá acima ao sótão e diz: Jesus, socorre-me! Porque o inimigo entrou na minha casa e destruiu isto, aquilo e aquilo outro. E Jesus disse: mas aqui não destruiu. Só me deste o sótão. Até eu dou-te o meu quarto. E ele deu o quarto. E várias vezes aconteceu isso. Até que ele caiu em si, como diz a palavra de Deus quando fala sobre o filho pródigo. E ele deu completamente a sua casa toda a Jesus. Deu-lhe a sala onde ele recebeu os seus amigos. Ele não se envergonhava mais de Jesus, não é? Ele deu-lhe a cozinha, ele deu-lhe todos os quartos, ele deu-lhe tudo. Ele abriu as portas para Jesus entrar por tudo que era sítio, para ele andar à vontade, ter a liberdade completa na sua casa. E um dia, o inimigo bateu à porta. E quem é que foi abrir a porta? Foi Jesus que se apresentou. E ele diz que o inimigo não entrou mais. Não partiu mais nada. Glória a Deus, aleluia. É isso que você tem que fazer. Jesus, tu és fiel, papai, aleluia. É isso que você tem que fazer. Nós te louvamos. Pôr nas mãos do seu Senhor, do seu Salvador, a sua vida inteira, completa. É verdade. Todas as áreas da sua vida. Você tem que entregar a Ele. Para Ele cuidar, para Ele arrumar. Amém? Então feche agora os olhos e vamos louvar a Deus com este louvor, porque só Ele é digno, só Ele merece. Nós queremos glorificar e honrar o seu nome. Porque está escrito que ao nome de Jesus todo o joelho se dobra, dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e não há outro nome igual ao teu. Ele é o Deus forte, o Deus poderoso. Deus reina, e reina para sempre. Aleluia. Aleluia. É verdade. Deus, toda a glória a Deus, toda a glória a Deus, toda a glória pelo que Ele fez por mim. Com seu sangue me salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus
salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus toda a glória pelo que Ele fez por mim. E obrigado, Jesus, pela minha salvação, pelo sangue derramado. Obrigado, Jesus. Eu te louvo, Senhor. Só tu és digno de louvor, de glória, de honra, porque tu vives e vives para todo o tempo. Glorificamos e exaltamos o teu nome. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Embora hoje seja um dia De libertação nesta igreja, o pastor, como não me falou especificamente alguma mensagem, então eu tomei a liberdade nas minhas notas, tenho um tema livre para dar e vou falar um pouco sobre fé, para que você exercite a sua fé. O título da lição é: Deus só atende a quem é movido por fé. A Bíblia diz que em Hebreus 11:6 que é impossível agradar a Deus sem fé. Porquê? Porque você acredita que Ele existe, mas tem que acreditar que Ele é poderoso para suprir a sua necessidade, seja ela qual for. Porque Ele continua a ser o Deus dos impossíveis. Para Ele, eu costumo dizer que no abecedário de Deus não existe a palavra impossível. Porque Ele sempre abre um caminho onde não há caminho feito, aberto. Amém? Então, fé e acreditar não são a mesma coisa. Fé é você agir de acordo com aquilo que você acredita. Você pode estar certo, acreditar numa promessa de Deus. Numa promessa de Deus. E isso você pode estar absolutamente convencido. Mas se você não agir, isso não vai afetar as suas circunstâncias. Eu vou lhe provar isso pela palavra de Deus. A Bíblia diz que nós temos que comer o pão da vida. João 6, não abra, eu não vou mandar abrir ainda. João 6, Jesus diz que Ele é o pão da vida. E você tem que comer esse pão. Assim como você dá ao seu corpo 3 refeições por dia, assim você tem que comer pelo menos um outro tanto da palavra de Deus. Amém? Amém. Porque a palavra de Deus é espírito e vida. Quando você come a palavra de Deus, a luz de Deus, o poder de Deus vem para si, enchem o seu corpo, enchem o seu ser da luz de Deus e as trevas fogem. É verdade. A Bíblia diz, eu não vou mandar abrir, está lá em Tiago 1, não sei o versículo, mas diz lá: sede ouvintes e praticantes da palavra de Deus. É capítulo 1. Então, eu tenho que acreditar que estou bem. Ouça bem o que eu vou dizer. Vou dizer uma grande asneira. O tamanho de um comboio. Eu tenho que acreditar que estou bem quando o meu corpo diz que eu estou doente. Aleluia. É a fé. Porque a Bíblia diz que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Amém. Pastor, não faz sentido. Pastor, não tem lógica. Não, mas faz fé.
Você liberta fé quando você fala a palavra de Deus para si. Quando você concorda com Deus, com as promessas de Deus, quando Deus diz que pelas pisaduras de Jesus fostes curados. A Bíblia nunca diz se te portares bem, se não falhares. Não. Jesus diz que Ele não condena ninguém. Ele ama de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, abra comigo num instantinho em Mateus 8. É uma palavra importante. Mateus 8. Aleluia. Nós te adoramos. Mateus 8, 23. Glória a Jesus. Já todos encontraram? Mateus 8, 23. E diz assim: E entrando Jesus no barco com os seus discípulos o seguiam. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, Jesus, porém, estava dormindo. E os seus discípulos aproximaram-se e o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Olhe para mim agora, já vamos ver o outro. Isto é você e eu quando estamos a atravessar um problema. Só falamos aquilo que não devemos. Só falamos as circunstâncias adversas. Só falamos: ó Deus, onde estás? Olha o meu problema. O seu problema é muito pequenino aos olhos de Deus. É Jesus. Mas a gente tem a tendência para falar torto. A Bíblia diz que, por exemplo, Jesus diz-lhe que esta cortina é preta. Se Jesus diz que é preta, você tem que dizer que é preta. Não vai dizer que é amarela. Quem é que está a perceber a minha conversa? Se ele diz que já pelas suas pisaduras fostes curados, você tem que concordar com ele. Aleluia. Eu falei aqui no domingo que Jesus se apresentou lá no tanque de Betesda e disse ao homem que estava enfermo há 38 anos: queres ser curado? E o que é que ele falou? Ele falou o mesmo que eu acabei de dizer: pois não tenho ninguém que me leve ao tanque. Quando eu vou a descer, desce outro primeiro que eu, e ele leva a bênção e eu não levo. Ele fala aquilo que você e eu falamos. Mas Jesus, que é muito nosso amigo, diz: levanta, toma a tua cama e anda. E ele levantou-se, pegou na sua cama e levou. E este dia era sábado. Os fariseus ficaram fulos com Jesus, porque Jesus curava no sábado. Agora vamos ver o último versículo. E Jesus disse: por que temeis, homens de pouca fé? Então Jesus levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Você pode acreditar numa promessa, mas se você não agir de acordo, não vai acontecer nada. Então fé é você libertar a palavra de Deus que está no seu coração. Em Romanos 10, 8, não abra, aponte só no seu livro, diz: se a palavra de Deus está na tua boca e no teu coração, não é? Você vai ter o quê? Salvação. Mas isso não se refere só à salvação.
refere-se que você está a crer com o coração e a falar com a boca. Você está a concordar com Deus. Está a concordar com a palavra. Em Mateus 18, versículo 18, diz lá: se dois da terra, 2 ou 3, concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, ser-vos-á dado. Já tem o sim e o amém de Deus. Amém? 2 Coríntios diz lá isso mesmo. Que todas quantas palavras, promessas há de Deus, têm o seu sim e o seu amém. Eu não vou mandar abrir para não perder tempo. Para não gastar mais esse tempo. Então você tem que falar aos seus ventos e às suas tempestades. Ao seu inimigo que levanta esses ventos, essas tempestades. Por exemplo, tudo está a correr bem na sua vida. De repente, surgiu isto ou surgiu aquilo. O que você tem que fazer? Você estava bem, porque é que surgiu isso? Porque o inimigo trouxe uma cilada. Fez uma armadilha. E você tem que levantar a sua voz e repreender o inimigo. E falar o mesmo que Jesus falava quando ele estava em oração e jejum, lá na montanha. Quando ele fez Mateus 4. Ele foi levado pelo Espírito após ser batizado. E quando ele teve fome, ouça bem, preste atenção à palavra de Deus. O diabo não apareceu, mas disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pão e come. E ele vai aparecer quando você está na maior necessidade, quando você está na maior fraqueza. Ele sabe as suas fraquezas e ele vai vir para passar uma rasteira. E você tem que estar preparado. Aleluia. Abra comigo agora no instantinho. Em Marcos 2. Vamos ver outro caso de fé. Você precisa de fé. Capítulo 2. Glória a Deus. Glória a Jesus. Antes de lermos, eu vou ler aqui os meus apontamentos. A fé não luta, a fé descansa em Deus. Espera em Deus. Espera em Deus. Devemos ter fé no nome de Jesus. Não devemos ter fé no Espírito Santo, pois é Ele que faz provocar um milagre. É Ele que produz a vitória para a sua vida. É Ele que traz a resposta para o seu problema e fala ao seu coração. Não use fé para o milagre, mas fé no nome de Jesus. Há um grande homem de Deus chamado Kenneth Hagin. Ele dizia: eu não sou movido por aquilo que eu sinto. Eu não sou movido por aquilo que eu vejo. Eu sou movido por aquilo que eu creio. Então você tem que descansar em Deus. Aleluia. E agora quero que você guarde esta frase. A fé começa com um pensamento que se introduz na imaginação
onde o pensamento é visualizado. O que é que você deseja na sua vida? Glória a Deus. Qual é o desejo do seu coração? A palavra de Deus diz em Salmos que Ele concede os desejos aos seus filhos. Ele está sempre pronto. Lá em Salmos também diz que Ele está atento ao clamor dos seus justos. Você é um justo, uma justa, diante de Deus. A palavra de Deus diz mais o quê? Que muitas são as aflições do justo, vírgula, mas Ele o livra de todas. Aleluia. Você não vai ficar caído. Você tem que se levantar Glória a Deus. e caminhar. Aleluia. Você tem que desejar que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. Eu estou grávido de uma promessa de Deus. Está lá em Malaquias 3. Nos últimos versículos diz lá que nós vamos ver a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. E eu quero ver essa diferença. Porque os que estão lá fora no mundo, que não querem nada com Jesus, ainda o gozam e escarnecem, e eles vão ver e olhar para si e dizer: como pode ser? Como pode? Como pode? Aleluia. Eu creio, Jesus. Aleluia. Amém? Em todas as áreas. Porque se você está a ser fiel a Deus nos seus dízimos, nas suas ofertas, nas ofertas alçadas que Deus põe no seu coração, quando Deus lhe põe alguma coisa no seu coração, não hesite, não duvide. A minha esposa fez a escola dominical das crianças. E tinha lá uma professora também com ela. E Deus falou ao coração daquela professora e disse: dá tudo o que tens na carteira. Era em escudos ainda. E ela deu tudo o que tinha. Mas ela hesitou. Ela ouviu aquela voz 3 vezes. 3 vezes. E ela obedeceu. E ela andava a orar a Deus para ter um carro novo. Mas não havia capacidade financeira. Ela semeou. Passado 8 dias, deram-lhe um carro como ela queria. A marca que ela queria. O modelo que ela queria. Porque ela foi obediente a Deus. Aleluia. Marcos capítulo 2. E diz assim: e alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se juntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciavam-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzido um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, descobriram o telhado. Quer dizer, fizeram um buraco no telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Eu quero que você veja bem o versículo 5 diz: e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: perdoados estão os teus pecados. Como é que se vê fé? Quando estes 4 amigos falaram de Jesus ao paralítico, e o paralítico creu e disse: levem-me, levem-me, levem-me. Eu creio que eu vou ser curado.
E eles pegaram nele, E eles subiram para o telhado. Olha o homem paralítico a subir para o telhado, amarrado àquela maca improvisada. Eles abriram um buraco tão grande lá em cima no telhado, e ele dizia de certeza: deixa-me, eu quero ser curado, eu quero ser tocado por ele. Aleluia. Eu vou sair desta maca. Jesus viu a fé deles. No quê? No seu agir. No seu agir. Quando você age. Por isso é que eu digo sempre, quando eu oro por alguém, você mostra fé a Deus logo no primeiro minuto, quando você faz o que não conseguia fazer. Eu nem sequer preciso lhe tocar. Porque não sou eu que curo, é Jesus. O Senhor dos Senhores. O Doutor dos Doutores. Aleluia. 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 Porquê é que eles foram ter com Jesus? Porque eles acreditavam em qualquer coisa. Acreditavam que se fossem a Jesus, o seu grande amigo ia ser curado. Glórias a Deus, aleluia. Amém. Então é isso que eu implanto no vosso coração, esta semente. Até peço mais. Eu posso dar trabalhos de casa às suas ovelhinhas. Podem ler em casa Marcos 4, onde fala sobre o semeador. Em casa. Marcos 4 fala Jesus sobre as sementes. O seu coração é como um solo. E esse solo não pode ter pedras, não pode ter ervas daninhas, não pode ter impedimento nenhum para que Deus faça germinar a semente. Amém? O seu coração tem que estar limpo de tudo para que Deus possa atuar, transformar, restaurar a sua vida completa. Amém? A minha missão terminou e agora eu pedi a liberdade para falar sobre finanças. É uma área da nossa vida que sempre o inimigo faz com que, por vezes, as pessoas encolham a sua mão no seu dar. Devemos ser generosos para que a obra de Deus vá para a frente, em nome de Jesus. Amém? Abra comigo no Evangelho de São João, capítulo 6. Aleluia. Glória a Jesus. É importante nós semearmos, porque Deus ama aquele que semeia com generosidade, com amor, com alegria na obra de Deus. Eu dou muito graças a Deus, porque nós lá no Luxemburgo somos como vocês. Ainda somos poucos, mas Deus está a acrescentar pessoas novas. E através disso, nós temos sempre as nossas contas em dia. Nós não temos sala própria, como aqui. Estamos emprestados a uma outra igreja evangélica. Mas Deus sempre nos honra no nosso dar. Nunca há falta. Sempre convidamos outros pastores de Londres, da Holanda, para virem ministrar a palavra de Deus. É com as ofertas dos irmãos. Amém? Eu e a minha esposa e o meu filho, todos nós trabalhamos no mundo. Temos só uma reunião ao domingo, mas amamos a Deus, servimos a Deus de todo o coração,
pomos Deus em primeiro lugar, não deixamos de ir à igreja por isto ou por aquilo, porque amamos a Deus e queremos que a nossa vida vai mudar. Porque nós preferimos sempre, como o rei Davi diz, eu prefiro estar à porta da casa do tesouro, da tenda do Senhor, um dia que 1000 anos fora. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. É a bênção dele. E diz assim, capítulo 6: e depois disto partiu Jesus para outra banda, para a banda do mar, da Galileia, que é de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. E Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? Então nós vemos aqui, vamos ver nesta passagem, que o importante não é a quantidade que você dá nas mãos de Jesus. É a atitude com que dá. Amém? Eu não quero fugir muito, mas a palavra de Deus diz lá noutra passagem, penso que seja em Lucas, a oferta da viúva pobre. Ela deu tudo o que tinha. E os ricos deram muito. Mas Jesus chamou a atenção aos seus discípulos para a viúva pobre. Ela deu mais que eles todos juntos. Porque ela só deu 2 moedinhas, mas deu tudo o que tinha de coração. Glória a Deus. E os ricos deram muito, mas deram para eles, aquilo que eles deram não era nada. Não deram de coração. E você tem que dar de coração. A Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Amém? Não dê por tristeza. Não dê porque estão-me a ver, parece mal eu não dar. Deus não vai abençoar essa atitude. Você tem que dar com alegria, com satisfação no seu coração, para que a sua bênção chegue à sua vida. Versículo 10. E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Porquê? Porque nesta altura as mulheres não contavam, só contavam os homens. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam cheios de fome, estão a seguir? Estão acordados? E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. E recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. E vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este verdadeiramente é o profeta que devia vir ao mundo. Amém?